Tema que interessa a todo cristão. O texto se encontra em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versos 16, 17 e 18. Esse é um texto bem interessante. Claro, nós precisaríamos de um estudo muito mais denso, mais extenso, para compreendermos detalhadamente o que é que Tiago revela pelo Espírito Santo para a igreja. A carta foi escrita inicialmente para as 12 tribos de Israel. E começa dizendo exatamente isso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho a intuição de que Tiago estava querendo fazer uma espécie de pedido de desculpas público ao seu irmão Jesus Cristo, porque Tiago era irmão biológico de Jesus. Quase todos os irmãos sabem disso. Então, se você já leu a carta, o Evangelho de João, vai encontrar, e os outros evangelhos também, vai encontrar referências a uma certa ciumeira que havia entre os irmãos de Jesus e Jesus, não é? Eles não viam com bons olhos o fato de Jesus ser o Messias, ou se identificar, ser identificado também como o Messias de Israel. Então, isso resultou em alguns problemas entre Jesus e os irmãos dele. Na verdade, entre os irmãos dele, porque Jesus não tinha nenhuma participação nesse tipo de restrição que os próprios irmãos faziam. Mas aqui, se você ler com atenção o verso 1 do capítulo 1, Tiago se identifica como o autor desta carta e diz que é servo de Deus, mas faz questão de dizer também que era servo do seu irmão biológico. Então, ele presta uma homenagem sincera e a tempo, não é? Ao seu irmão, que a essa altura já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado e já tinha ido para o céu. Mas ele registra isso para nossa satisfação, porque é uma espécie de pedido de desculpas que ele publica aqui nesta carta. Portanto, nós podemos enxergar nisso um traço do caráter de Tiago que pode ser um exemplo para qualquer um de nós. Nós precisamos reconhecer quando erramos, não é? E ele reconhece aqui, logo no início da carta. O tema da nossa ministração hoje é a estabilidade da palavra de Deus. Eu nem precisaria dizer palavra de Deus, bastava dizer estabilidade da palavra, que todos entendem o que é isso, de que estamos falando, não é? E eu queria dizer, antes de começarmos, chamar a atenção para alguns detalhes interessantes. O que é a palavra de Deus? Se nós identificarmos direitinho o que é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus Cristo, não é? Ele é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma pessoa. Amém? 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 Aleluia. Então, a palavra de Deus é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Em Hebreus, capítulo 1, está registrado que o mundo, o universo, os planetas, as estrelas, a criação toda, a própria terra, foi produto
da intervenção criativa de Deus através da palavra. Ora, então nós podemos concluir que Cristo estava envolvido diretamente na criação. Foi Ele que criou. Deus enviou a sua palavra e ela se fez presente na criação. Ela provocou a criação. Então nós podemos olhar para Jesus Cristo, o nosso Salvador, como realmente tendo sido o Criador de todas as coisas. Jesus, certa vez, ele disse que Deus trabalha, ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ora, ele estava dizendo que o processo de atividade divina não se interrompeu lá em Gênesis. Deus continua criando. Amém? Se você prestar atenção naquilo que está ao seu redor, você vai perceber isso. Que Deus não está de férias. Ele continua criando e Ele continua sustentando aquilo que Ele cria. Inclusive nós. Nós somos sustentados diariamente, a todos os segundos da nossa vida, pelo processo criativo de Deus, pela sua palavra. Amém? Glória a Deus por isso, porque se Deus não resolvesse não sustentar a sua criação, nós nem estaríamos aqui. Amém? Glória a Deus. Nesse texto de Tiago, capítulo 1, de 16 a 18, há uma expressão que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque nós vamos falar algumas vezes sobre essa expressão, e ela é o Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? O Pai das luzes é o próprio Deus. Porém, eu gostaria de destacar que essas luzes das quais, ou de quem Deus é Pai, não é uma luz qualquer. Veja que a expressão está no plural, então não é uma luz, não é, por exemplo, a luz que Ele criou em Gênesis, não é esta, porque ali a Bíblia diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. Naquela ocasião, a Bíblia está se referindo à iluminação, à criação da luz, à existência da luz, mas aqui a Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. Diga comigo, Deus, se você quiser e crer, Deus é o meu Pai. Amém? Essas luzes de que trata o texto de Tiago 1:17, sou eu e você. Amém? Então vamos nos comportar como luzes. Isso é importante. O texto também, no versículo 16, fala sobre o engano. Existe um engano que Tiago quer chamar a atenção e exorta a que nós evitemos esse engano. Tá bem? É uma exortação para algo que acontece frequentemente. Nós somos vítimas de pessoas que de alguma forma tentam nos enganar sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o projeto de Deus, sobre as coisas de Deus. Então vamos ficar atentos sobre enganos que estão cada vez mais frequentes para tentar desviar a nossa atenção das coisas celestiais. Finalmente, a palavra estabilidade, que está no tema, a palavra estabilidade significa firmeza inalterável. E a palavra de Deus, ela é estável, irmãos. Ou seja, ela não se altera. Ela tem o poder de se conservar firme.
Não há nenhum registro da palavra de Deus se alterando para negar aquilo que ele prometeu ou aquilo que ele disse. Então, esta é a razão porque o universo funciona, porque a Terra está no mesmo lugar o tempo todo, porque os planetas existem e porque nós existimos. É por causa da estabilidade, da inalterabilidade, da segurança invariável da palavra de Deus. Diga glória a Deus, porque a sua palavra é inalterável. Aleluia. O tema de hoje foi escrito então por um apóstolo, por um homem que era irmão do Senhor Jesus, e um homem que revelou pelo Espírito Santo coisas importantes que nós já sabemos e vamos continuar sabendo hoje. Vamos ler o texto para nós termos um melhor fundamento daquilo que vamos estudar. Diz a palavra de Deus em Tiago, não sei se os meninos estão. Tiago, capítulo 1, verso 16 a 18. Diz assim, na minha versão, eu estou com a NVI, talvez lá ele tenha uma versão ligeiramente diferente, mas isso não, o sentido será sempre o mesmo. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, na qual não há mudança, nem sombra de variação. A NVI, ela está um pouquinho diferente, é mais simplificado o texto, diz assim, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. É mais simplificado e até mais fácil de entender. Tiago aqui está dizendo que a palavra de Deus não muda igual a uma sombra inconstante. Ora, se você, por exemplo, você ficar aqui e tivesse aqui uma luz que produzisse sombra, na hora que eu fizesse assim, aliás, até que vocês estão vendo aqui a sombra, né? Essa sombra, ela é inconstante, porque eu estou constantemente mudando de lugar. Então ele diz que a palavra de Deus, ainda que as coisas mudem, elas continuam inalteráveis, inalteradas. E esta é uma garantia da nossa salvação, é uma garantia da nossa própria vida, é uma garantia de que as coisas continuarão funcionando retamente, diariamente, todos os segundos. Vocês já imaginaram, por exemplo, a lei da gravidade? A lei da gravidade, nós estudamos isso lá no primeiro grau, lá no início de... A lei da gravidade diz que ela faz com que todos os corpos sejam atraídos para o centro da Terra. Mas essa lei, ela não funciona só na Terra, ela funciona no universo todo. Por causa dessa lei, Deus não precisa se preocupar com o movimento universal, não é? Você já pensou se são bilhões de planetas, de corpos celestiais, e Deus tivesse que fiscalizar tudo de um por um? Então, Deus simplificou as coisas. Ele criou uma lei, chamada Lei da Gravidade, e Ele determinou que essa lei funcionasse em todos os lugares. Então, por causa desta lei, por exemplo, nós podemos ficar aqui firmes
ninguém vai nos atrair para canto nenhum, porque essa lei faz com que a gente fique firme aqui, porque estamos sendo atraídos para o centro do nosso planeta. Então Deus fez as coisas de uma forma muito segura, muito simplificada, e Ele não precisa ficar lá no seu trono, preocupado se a terra vai, se a terra não vai, não é? Se você vai sair voando por aí, nada disso ocupa a preocupação ou a cabeça de Deus. Graças a Deus por isso, não é? Mas vamos terminar de ler o texto, né? O verso 18 diz: por sua decisão, isto é, por decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem é essa palavra da verdade aqui? É Jesus Cristo. Ele é a palavra da verdade. Ou seja, Ele é a expressão da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. A fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Pai Celestial, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela unção do Teu Espírito e te agradecemos pelas vidas que estão reunidas hoje aqui para conhecer melhor o Deus que os criou. Muito obrigado, Senhor, por esta noite e por todas as coisas que da minha boca sairão por causa da unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Diz Tiago que as coisas boas existem, não apenas como objeto do deleite divino, mas para serem doadas ao seu destinatário final. Diga, eu sou o alvo do trabalho de Deus. Então, tudo que Deus faz, Ele faz por causa de você. Ele não faz por causa dos anjos. Sabia que Deus não tem a mínima preocupação com os anjos? Nada. Ele não precisa trabalhar. Ele não precisa estar em atividade para que os anjos sejam obedientes. Não, os anjos já são obedientes. Ele não precisa trabalhar, por exemplo, para que o universo funcione. Não precisa, irmãos. O único alvo da atividade divina somos nós. Nós somos o centro das atenções de Deus. É por isso que Ele é chamado por Jesus de Pai. No Velho Testamento, esta atividade paterna de Deus não era conhecida. Ela funcionava, mas você não vê ninguém chamando Deus de Pai. Chama de Todo-Poderoso, El Shaddai. Chama por todos os nomes dele, Deus é o provedor, mas Ele não é conhecido como Pai. Só Jesus é que revelou plenamente essa paternidade, e eu quero dizer uma coisa muito grave: tem muito crente que não prestou atenção a isso, infelizmente, porque se nós todos prestássemos atenção na dimensão dessa paternidade, nós seríamos crentes muito melhores. Mais atentos, mais obedientes. Por que nós obedecemos aos nossos pais físicos? Porque sabemos que tem consequências. E essas consequências geralmente são consequências boas. É evidente que de vez em quando vem uma punição, um castigo. Amém? Com Deus é a mesma coisa. Mas Ele sempre está, é o centro das atividades de Deus, é você. E a Bíblia diz que quando Deus nos exorta, quando Deus nos pune, Ele não pune fisicamente.
o instrumento da punição de Deus será sempre a sua palavra. E você nunca viu Jesus pegar um reio, pegar um cacete, pegar um pedaço de pau para castigar ninguém. Nem quando mereciam. Jesus sempre trabalhou da forma que Deus trabalha. E é por isso que nós somos plenamente abençoados. Só aqueles que rejeitam a bênção de Deus é que não recebem. Nós precisamos prestar atenção a isso para sermos aptos a receber o que Deus tem. Porque a Bíblia está dizendo aqui que toda boa dádiva, toda, diga comigo, toda, não sobra nada. E todo dom perfeito. Então a atividade de Deus, ela está voltada para nós. Isso devia alegrar os crentes. Sabe por que os ímpios nunca vão descobrir isso? Somos nós que descobrimos. Somos nós que proclamamos isso. Somos nós que dizemos, porque nós sabemos pela palavra que Deus tem como centro de sua atividade, de seu trabalho, essas pessoas que se reúnem aqui, e as que se reúnem na igreja do lado, e que se reúnem em qualquer lugar do mundo. Deus está olhando para você pessoalmente. Ele tem um projeto pessoal para cada um de nós. É verdade que às vezes nós não descobrimos o centro dessa atividade, mas estamos perdendo a vantagem. Estamos deixando de ganhar. Estamos perdendo tempo. Mas se depois você desejar conhecer melhor aquilo que Deus quer integralmente para a sua vida, você só vai ganhar com isso. Porque é isso que Deus quer. Ele não se preocupa com coisa alguma, mas Ele tem a sua criação, os seus filhos, como alvo do seu trabalho. Tiago diz ainda, por revelação do Espírito Santo, que Deus se contenta em suprir os seus filhos. Contentar é se alegrar, irmãos. Ele se contenta em suprir os seus filhos, apesar do nosso comportamento instável. Não há nada mais instável no universo do que o ser humano, sabia? É verdade. Quando Deus criou o ser humano, Ele chegou para Adão e disse: Adão, olhe, está tudo nas suas mãos. Faça o que você quiser. Menos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, quando Deus deu as costas, porque eu imagino que Adão deva ter respondido a Deus: sim senhor, pode deixar. É ou não é, irmãos? Mas quando Deus deu as costas, Adão foi fazer exatamente o contrário daquilo que Deus havia dito. E por essa razão, eu tenho certeza que não existia árvore nenhuma, nenhum fruto que Deus tinha proibido, não era uma árvore. Deus estava falando para Adão de coisas muito mais importantes. Muita gente fica discutindo, será que realmente Deus tinha falado com Adão a respeito
de um determinado fruto que estava, de uma árvore que estava plantada. Não, irmão, não era árvore nenhuma, não. Ele estava falando, era de obediência. Sabe? E a gente descobre isso na Bíblia. Porque existia também, plantado no jardim, você vai descobrir, a árvore da vida. E será que essa árvore da vida era uma árvore física? Não era, irmãos. Não era. Porque ela aparece em Apocalipse. Ela reaparece em Apocalipse como a figura do próprio Cristo. Então essa árvore do conhecimento do bem e do mal, eu posso assegurar a vocês que não era a árvore física. Deus estava falando de coisas muito mais importantes. Ele estava requerendo do homem a sua obediência. Era isto que Deus queria. Era a estabilidade que era própria dele. Ele queria que o homem também fosse de comportamento inalterável, confiável. Ele queria que Adão e os seus descendentes terrenos fossem confiáveis, e ele não foi. E é por isso que você e eu não somos confiáveis. Vez por outra nós estamos escorregando. Nós estamos cometendo desobediências. Isto, sem dúvida alguma, irmãos, compromete o nosso relacionamento como crentes. É isto que compromete. São as nossas escorregadelas. São as nossas desobediências. Isto compromete, torna instável o nosso relacionamento. Mas a Bíblia diz que Deus, apesar da nossa instabilidade, Ele continua estável, continua fiel. Ele não se move pelo seu pecado, Ele não se move pela sua vaidade, Ele não se move pelas suas escorregadelas, Ele se move pela sua palavra. E é isso que garante a nossa restauração. O nosso processo de restauração é garantido por esta providência única, por esta qualificação única do próprio Deus. Ele é fiel, continua fiel, Ele é estável e continua estável. Ele é seguro nos seus propósitos de restaurar e estabelecer o homem como alvo específico do seu trabalho. Vamos ver, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Eu nem vou abrir a Bíblia porque o texto se encontra aqui. Paulo escrevendo ao seu discípulo preferido, vamos dizer assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Você já pensou se Deus fosse do tipo vingativo? Heleno, eu dei aqui umas determinações, ou então eu abençoei esse pastor, e ele traiu a minha confiança. Então, o resultado disso é que eu, no próximo mês, não vou pagar o salário dele.
Mas Deus não faz isso. Ainda que eu cometa algum tipo de deslize, Deus estará sempre lá no próximo ponto, esperando por mim. O que Deus espera de mim, sabe o que é? É que eu reconheça e que não peque mais. Não foi isso que ele disse à mulher pecadora? Todos conhecem a história. Pode ir. Agora não faça mais. Porque a repetição do pecado é coisa muito grave. Embora Deus continue no mesmo lugar. Diga, Deus não sai do lugar. E é isso que o texto quer dizer. Ainda que nós formos infiéis, Ele está no mesmo lugar, irmãos. Não se afasta. Sabe por quê? Paulo descobriu o segredo. Ele disse que Deus não pode ser infiel, porque se Ele for infiel, Ele vai negar a si mesmo. E se Ele negar a si mesmo, o universo todo desaba. Não é só a minha relação com Ele, mas toda a criação desaba, desanda. Se Deus se comportar com infidelidade, quando eu me comporto infielmente, meus irmãos, alguma consequência vai ter, e não é por causa de Deus. Basta que eu seja infiel a um compromisso, por exemplo. Se eu tenho uma fatura para pagar no dia 30 e não pago, sabe o que é que acontece? O banco vai me cobrar, vai me botar no cartório, vai cobrar juros, vai cobrar correção monetária. É consequência, não é? Da minha infidelidade. Mas ninguém cobra juros de Deus. Ninguém cobra dívida de Deus. Deus está sempre fiel aos seus compromissos. Entenderam a figura? É assim que funciona. Deus não tem problemas com infidelidade. Por isso você pode confiar nele. Se ele prometeu salvar você, você pode crer que a salvação é garantida. A menos que você rejeite. Se você rejeitar, isso é problema seu. Amém? É bom saber disso, que nós somos filhos, temos uma paternidade garantida. Ele não vai negar a sua paternidade porque você é infiel. Amém, irmãos? Amém. Você já pensou se por causa de um nosso ato infiel Deus dissesse: eu agora não sou mais seu pai, se vire? Deus nunca dirá isso com você. Jamais. O principal propósito da atividade divina é o restabelecimento total de seu relacionamento ou de nosso relacionamento com Ele. Por isso Ele entregou o Filho, por isso Jesus foi crucificado, por isso Ele foi entregue, por isso Ele ressuscitou. E Paulo diz que quando Ele ressuscitou, Ele convidou a todos os homens para ressuscitarem junto com Ele. Mas para que isso acontecesse, era preciso que todos morressem com Ele. Porque ninguém vai ressuscitar sem primeiro morrer, né, irmãos? Você já viu alguém ressuscitar sem morrer? Não, tem que morrer. Mas a parte física da morte, você não precisa experimentar, você só precisa aderir, você só precisa concordar. E quando concorda, você morre com Ele.
mas também ressuscita com Ele. Você está em posição inatacável pelo inimigo. Você não é mais alvo dele. Amém? Então nós podemos afirmar que a restauração do homem, da humanidade, passa necessariamente pela atividade de Jesus Cristo. Quando João diz, quando João escreve e registra dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é uma prova de que, para nos alcançar, Deus entregou aquilo que era mais precioso, foi o próprio Filho. Mas isso todo crente sabe, né? Não precisa estar repetindo aqui. Vamos mais adiante, porque tem coisas interessantes. Como seres gerados por Deus, nós conservamos em nós mesmos os traços do caráter de Deus. Mas não é porque a gente seja bonzinho, é porque Ele é Pai e não existe nenhuma forma de você apagar de você os traços, o DNA de Deus. Porque Deus não muda, irmãos. Essa é a garantia. Está aí registrado. Todo mundo já ouviu falar em DNA, pelo menos uma vez na vida, né? DNA são certas características imutáveis que existem dentro da sua célula. Mesmo que você queira mudar, você não pode. Se você quiser mudar o que está dentro da sua célula, você não será mais Felipe. Você será outra coisa. Talvez até nem gente você possa ser mais. Então isso não muda. Então suas características são hoje, as características de Deus estão hoje de tal maneira inseridas dentro de você que não há como mudar. Só se você quiser cometer um suicídio espiritual. E eu entendo que existe realmente uma forma de se suicidar espiritualmente. Depois vocês podem verificar isso em Hebreus capítulo 6. Do contrário, você é filho de Deus, agora e sempre. Esse é o seu passaporte para a eternidade, para o céu. Deus é autor de todo o bem. Em Deus não há pecado, nem o mal habita com Ele. Por exemplo, quando nós examinamos esse texto de Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Diga, eu sou luz. Eu sou filho legítimo. Aonde não há mudança nem sombra de variação. Ele está dizendo e nos garantindo uma coisa: Deus não coloca doença em nenhum dos seus filhos. Aliás, Deus não coloca doença nem nos filhos, nem nos outros. Nem os ímpios são atacados por enfermidades. Da parte de Deus, não. Isto a Bíblia nos garante, está dizendo, né, pastor?
Sabe, em Atos capítulo 10, verso 38, há um registro interessante relativo a Jesus. Diz que Jesus, ungido pelo Espírito de Deus, andava fazendo o bem, curando todos os enfermos e todos os que eram oprimidos pelo diabo. Porque Deus era com ele. Perceberam a história? Então, se alguém vier novamente com aquela história mentirosa, porque Deus vai lhe colocar doença para lhe provar. Isto é uma mentira, irmãos. E às vezes é uma mentira até evangélica. Lamentavelmente, lastimavelmente, tem pastores anunciando, são pastores mentirosos, irmãos. Eu não preciso fechar minha boca aqui, não. Não acreditem em pastores mentirosos que diz que estão colocando esse tipo de defeito no nosso Deus. Nosso Deus não é autor de doença, porque a Bíblia diz que o autor de doença é Satanás. Amém? É assim. Ele não muda. Ele, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, aonde não há mudança. Foram uns efeitos especiais aí, não? Faz parte. Aonde não há mudança, Deus não se arrepende de nos abençoar. Quantos podem se alegrar com isso? Ele jamais vai se arrepender daquilo que Ele faz de bom com você. E a Bíblia diz que Ele só faz de bom. Amém? Amém. Se alegre, minha irmã. É assim que funciona. A estabilidade da palavra de Deus é a garantia da estabilidade da nossa salvação. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, uma coisa bem interessante. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo São Paulo, a partir do verso 11, ele diz assim: a partir do verso 5, na verdade, diz assim: e a esperança não nos decepciona. Diga, Deus não me decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Olha aqui, seu coração está cheio deste derramamento especial de Deus. Seja lá você quem seja, alto, baixo, preto, branco, o amor de Deus está aí. Pode fazer assim, dizer, o amor foi derramado no meu coração, aleluia, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Guarde bem essas verdades. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que você se tornasse bonzinho para lhe salvar. Ele lhe salvou quando você ainda não merecia nada. Nem eu. Fique com raiva de mim não, viu? Porque eu também estou nessa lista aí. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele
seremos salvos da ira de Deus. Essa ira de Deus não é para nós, irmãos, é para os ímpios. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, nós fomos reconciliados quando ainda éramos inimigos de Deus, com Ele, mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós somos salvos pela vida de Deus. Não é mágica, não, é. Quando Ele entregou o seu Filho, Ele está assim entregando também, na mesma medida. Então, por isso que Paulo disse aqui que nós somos salvos pela vida de Deus. Ele usou uma parte de sua própria vida para nos alcançar e nos trazer vida de novo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, Jesus Cristo estava sempre envolvido no processo de reconstrução do homem, de restauração humana. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus sustenta a criação e sustenta a salvação. Podemos confiar. Finalmente, nossa principal atividade é brilhar como astros no mundo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Veja bem, Deus podia destacar milhões de anjos para pregar o Evangelho, mas estes anjos não teriam nunca uma mensagem para ninguém, não teriam, porque eles não passaram pela experiência da conversão, e quem não passa pela experiência da conversão não sabe o que é isto. Portanto, é por esta razão que Deus confiou a palavra da reconciliação. Paulo disse lá, escrevendo aos Coríntios, o evangelho da reconciliação, o ministério da reconciliação, é um ministério de cada crente. É privilégio. É privilégio que anjo não tem, que nenhum ser celestial tem. É nosso. Diga nosso. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, 15, diz assim, Efésios, Filipenses 2, 15. Estamos terminando, viu, irmãos? Para todo mundo ir para casa. Para que, vamos ler a partir do verso 14, que diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Prestar atenção que o texto de Tiago, capítulo 1, verso 17, ele diz que Deus é o Pai das luzes. Então nós não estamos aqui para sermos luzes apagadas. Paulo diz que nós somos como astros, como estrelas, brilhando no universo, mas não é aí no espaço sideral não, irmão, porque ele fala que a nossa posição é no meio de uma geração corrupta e depravada. Então o nosso trabalho, o nosso brilhantismo, a nossa luz, ela tem que funcionar aqui, é neste ambiente. Nós somos diferentes, que falem de nós, mas somos. A Bíblia diz, e quando a Bíblia diz é Deus falando, então eu creio que eu sou luz do mundo, luz no mundo, e é para isso que eu estou aqui, e é por isso que Ele não me chamou ainda, nem chamou vocês. É para isso.
Por isso que Ele é o Pai das luzes. Luzes feitas para iluminar. Não é só para brilhar vaidosamente, mas para iluminar. Amém? Há uma diferença entre brilhar, os astros, os artistas de cinema, televisão, eles brilham, né? Eles vivem brilhando. Mas nós não somos feitos para brilhar, nós somos feitos para iluminar. Olhe para o seu vizinho e diga: você está brilhando. Vamos fazer uma confissão melhor? Diga assim: você está iluminando. Aleluia. Mas olha, irmãos, tudo bem, nós estamos iluminando, né? Mas o texto diz que nós iluminamos uma geração corrupta e depravada. E aqui não tem, aqui dentro não tem ninguém corrupto nem depravado, graças a Deus, né? Nossa principal atividade é esta, irmãos: iluminar as trevas. O Espírito Santo adverte que não devemos nos deixar enganar. E é isto tudo que nos torna capazes de ser a voz de Deus neste mundo. Nossa identificação com o Pai das luzes nos faz capazes de retransmitir sua voz, exercer o seu poder e atrair a sua glória no devido tempo. Então, são 3 coisas que estão destinadas ao crente. Preste bem atenção. Retransmitir a voz de Deus é a primeira coisa. Retransmitir a voz de Deus. E isso não acontece porque a gente tem a petulância de querer ser a voz de Deus. É porque Ele nos entregou este propósito. Amém? Então, a primeira coisa, nós somos a voz de Deus. Então, vamos reproduzir essa voz direitinho. Ele lhe deu uma voz para isso. Pode reproduzir. Depois, nós somos comissionados a exercer o poder de Deus. Então não é só falar. Deus, o Evangelho... Paulo diz assim, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Mas quem é que produz a salvação? Sim, a salvação foi produzida pelo Senhor Jesus, mas quem é que ministra a salvação? Somos nós. É por isso que Ele foi embora, para que a gente pudesse, para deixar o lugar para nós fazermos. Amém? Glória a Deus, porque os irmãos creem nisso. Então, exercer o poder de Deus, a unção de Deus trabalhando por seu intermédio, por meu intermédio, essa é a segunda coisa. Esse é o segundo propósito da nossa passagem por aqui, da nossa existência. E finalmente, no devido tempo, nós atraímos a glória de Deus. Por causa do nosso trabalho, de sermos a voz de Deus, de exercermos o poder dEle, perante uma geração corrupta e depravada, aí finalmente a glória de Deus. Não podemos esperar primeiro a glória se manifestar. Sabe, Moisés lá no passado queria ver a glória de Deus.
Aí Deus disse: espera aí, rapaz, ainda não é tempo. Você não tem condição de me ver cara a cara? Por isso eu vou passar por você de costas, para que você não morra. E às vezes a gente quer trocar as bolas, né, irmãos? Querendo primeiro ver a glória. Mas primeiro vem o ser a voz de Deus, o exercer o poder de Deus, e a glória vem. Amém? Amém. Glória a Deus. Foram abençoados por essa palavra. Ela não é minha, irmãos, é palavra do Senhor. Por isto somos chamados de cristãos, ou pequenos cristos.